Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim e a todos os ministros, irmãs e irmãs na Guatemala e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, sexta, 11 de outubro desse ano de 2024, temos como tema Sobe Aqui, que foi pregado sexta, 28 de fevereiro de 2014, em Villahermosa, Tabasco, México. E ele usou a escritura de Apocalipse capítulo 4, versículo de 1 ao 5, nessa mensagem que o Dr. William Souto Santiago, o qual leiamos Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois disso olhei, e eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. No versículo 1 aqui que nós lemos, onde diz uma porta aberta no céu, aí ele sublinha essa parte aí, põe uma seta para fora, uma linha aí fora, e escreve Apocalipse 8, 1, que é o sétimo selo. Ou seja, a abertura do sétimo selo é onde? Em cima. Nessa porta que João olhou e viu mais além das eras uma porta no céu, e eu estava em espírito e vi um trono estabelecido no céu, e no trono alguém sentado. Ele escreve ali: lugar santíssimo. E o aspecto do que estava sentado era semelhante à pedra de jaspe, e tinha ao redor do trono um arco-íris semelhante em aspecto de esmeralda, e ele escreve aí verde. E ao redor do trono tinha 24 tronos, e vi sentados nos tronos 24 anciãos, vestidos de roupas brancas com coroas de ouros em sua cabeça, e dos tronos saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Sobe aqui. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem: quando o Onipotente fala, milagres acontecem. Pregado 11 de junho de 2016 pelo Dr. William Souto Santiago, lá em Valência, Venezuela, diz: a pedra não cortada de mãos na sua primeira vinda foi ferida na cruz do Calvário, porque a pedra não cortada de mãos é Cristo em sua vinda. Ele é a pedra angular, a pedra de ângulo. E é em sua segunda vinda a proclamação do dia de vingança do nosso Deus, que vai ser ferida a estátua dos pés de ferro e barro cozido, ou seja, o reino dos gentios vai ser ferido na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, no qual se encontra desde centenas de anos, do qual no livro do profeta Daniel, aí nos mostra este sonho que teve o rei Nabucodonosor, onde viu essa pedra atingindo essa imagem. Diz no capítulo 2, versículo 31, diz: tu, ó rei, vias e eis que uma grande imagem, essa imagem que era muito grande, e a glória muito sublime, extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, seu peito e braços de prata, seu ventre e quadris de bronze, e as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos seus pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras de estio, e o vento os levou deles. Não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. É disso que ele está nos falando aqui, o nosso irmão William,
Ele continua dizendo: mas os escolhidos de Deus vão estar na etapa do tempo final, na etapa da pedra não cortada de mãos, que vem nesse tempo final. Aí estarão representados os escolhidos desse tempo final. Na mensagem obra-prima, a obra-prima, na página 45, nos diz aqui o reverendo William Branham: Senhor, não permita que ninguém espere muito, está muito perto, a colheita realmente está madura, a grande vassoura de Deus varrerá a terra um desses dias, a palha vai voar por todo canto. Vê o que nós lemos aí, nesse capítulo 2 de Daniel, onde aí diz no versículo 35 que essa pedra fere esta imagem, ou seja, o reino dos gentios nessa etapa, e diz que o vento os levou sem que deixasse rastro algum. E veja como aqui o irmão Branham nos fala de que em sua vinda varrerá a terra, diz, um desses dias a palha voará por todo o canto, mas o trigo vai ser juntado no celeiro. E escreve: a colheita e uma pedra angular. Recolhido, porque nele há vida. E escreve à esquerda, Apocalipse 11 e 19, Moisés e Elias, a vinda de Deus com Moisés e Elias varrerá a terra. Essa é a pedra não cortada de mãos, porque o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. Agora, o nosso irmão William continua dizendo: e a voz do Onipotente vai estar falando, e milagres acontecendo de acordo às promessas divinas, não só milagre de cura, mas milagre de recolhimento dos escolhidos. Agora vejam, onde esse milagre acontece é no sobe aqui, é em cima, onde nessa etapa que estamos, onde a meia hora de silêncio está sendo cumprida nessa terra, ou seja, quando ele saiu do trono de intercessão, abriu o livro. Isso em Apocalipse capítulo 8 nos fala ali de que quando viu o sétimo selo, houve silêncio no céu como que por meia hora. Essa abertura do sétimo selo é quando ele saiu do trono de intercessão. E esse recolhimento dos escolhidos é o grande milagre que está acontecendo nesse tempo final. E vai dizer, algumas pessoas vão dizer, mas é que ele já estava recolhendo os escolhidos. Ele falou em muitas mensagens que o recolhimento dos escolhidos, isso tudo bom. Aí tinha de tudo. E vejam que no final é que se faz essa separação, esta segregação, e o escolhido de Deus, o trigo, é colocado no celeiro, na era de pedra angular. Esse é o grande milagre, um dos grandes milagres desse tempo. E vamos continuar vendo qual é o outro milagre disso. Se não é o milagre do recolhimento dos escolhidos, o milagre da ressurreição dos mortos em Cristo, vejam, também outro milagre que vai acontecer nesse tempo. Agora, vejam, antes de continuar ali na mensagem Conduta, Ordem e Doutrina da Igreja, que é em perguntas e respostas aqui no livro 11, na página 514 diz: e quando o povo de Deus começa a se reunir ali, e aí desenha à direita uma pedra angular e as eras, e circula a pedra angular, ou seja, quando começa a se reunir onde? Na era de pedra angular. Ali está a unidade, e à esquerda aí ele desenha uma estrela de Davi. Aí está a unidade, aí está o poder, vê? E quando o povo de Deus se una completamente, eu creio que então acontecerá a ressurreição. Veja o que o irmão William está nos dizendo aí, depois desse recolhimento dos escolhidos, que é o que está acontecendo agora, sendo colocados os escolhidos na era de pedra angular e no celeiro, em cima, com o sobe aqui, com a voz do Onipotente. Vejam, depois desse recolhimento,
é que vai acontecer a ressurreição. Eu creio que então a ressurreição vai acontecer. Vai ser um tempo de rapto quando o Espírito Santo comece a reunir. Quando o Espírito Santo, esse Espírito Santo que temos, diz na página 134 do livro dos selos, chegue a se encarnar. Vejam, aí é onde começa esse trabalho. O Espírito Santo começa esse trabalho de quê? De reunir o grupo, o trigo. Quando o Espírito Santo comece a reuni-lo, vai ser uma minoria, com certeza, mas vai ter uma grande reunião. Agora, nosso irmão William continua dizendo: não só milagres de curas, mas milagres do recolhimento dos escolhidos, o milagre da ressurreição dos mortos em Cristo, o milagre da transformação dos crentes vivos, crentes em Cristo, no corpo místico de Cristo, os 30 ou 40 dias de estar aqui na terra já transformados, onde haverão grandes maravilhas e milagres sendo manifestados, e muitos mais milagres e maravilhas prometidos para esse tempo, que já estariam ressuscitados os mortos em Cristo, e os que vivemos já sendo transformados. Nos fala disso também na mensagem, na versão aqui, intitula Véu Adentro, em citas diz, porque as pessoas são flutuantes. Na página 13 diz, veja, nesse lugar santíssimo, Arão entrava anualmente. A congregação observava que ele estava vestido da maneira certa, tinha que ter sido ungido corretamente, tinha que andar corretamente. Bendito Senhor, vestido corretamente, andar corretamente, ungido corretamente. Ele tinha ali um sino e sua vestimenta, enquanto ele caminhava, ela dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele tinha tomado antecipadamente, tinha aspergido o sangue do Cordeiro, o sangue do pacto, e estava ungido com a rosa de Saron. E a unção descia pela barba dele até ali a sua roupa. Ele estava entrando na câmara interior, na presença de Deus. E quando ele entrava atrás daquele véu, o véu caía nas costas dele e ali era afastado. E ele escreve: o véu, câmara interior, lugar santíssimo, S, lugar santíssimo. Estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus. Tem um lugar e uma seta fora, e uma pedra angular e uma seta pedra angular. Tem um lugar de refúgio, lugar de recolhimento. E aí, veja, recolhimento, ele coloca morada. Ele escreve lugar de refúgio e recolhimento, o lugar santíssimo. Que isso é o que está realizando hoje. Ou seja, enquanto estava a dispensação da graça aberta, que ele dizia, logo vai se fechar a porta da dispensação da graça. E depois, veja, esse sobe aqui. Os que subiram à era de pedra angular e dispensação do reino são os que ouviram a voz do Onipotente e foram recolhidos na etapa ou era de pedra angular, onde acontecerá a ressurreição e transformação. Quem não subiu, então, ainda está na dispensação da graça. Simples assim. Agora vejam, aí na frente dessa mensagem, ele escreve: o lugar do recolhimento é o lugar santíssimo. Na mensagem também, porque Clamas fala, nos fala também algo aí, na página 10, que é um extrato que está colocado no livro de Citas, na página 105, para que tenham aí também o livro de citações, aberto nessa parte, onde eu vou estar passando por aqui no folheto e lendo também. No folheto, na página 10, no livro de Citas, tem aí um extrato, na 907, para ver também o que escreveu no livro de Citas, mas vamos ler aqui no livro também, na mensagem no folheto, porque Clamas fala que é esse extrato que está colocado ali na página 105, parágrafo 907, diz: como sabemos agora, como pergunto, o me faz alguns minutos a respeito da vinda e do rapto, sabemos que nós vivemos o tempo do rapto está ao alcance.
Estamos procurando uma fé de rapto que junte as igrejas e lhes dê alguma força sobrenatural que possa mudar estes corpos que vivemos. Vemos um Deus que pode levantar os mortos do chão ou do pátio e trazer a vida novamente e apresentar diante de nós. Quando nós vemos um Deus que pode pegar um câncer que consome o homem ou converte ele num espectro e levanta ele e converte o homem forte e saudável, e isso dará fé de rapto às pessoas quando ele usa homens do céu. E ele escreve a mensagem no folheto: a segunda vinda aberta na era celestial. Onde? Na era de pedra angular. É aí onde é aberto esse mistério do sétimo selo. Aqueles que não estão lá em cima, então não podem entender, não podem ver, não podem compreender o mistério da sua vinda. Ele escreve em cima: a segunda vinda aberta na era celestial. Quando essa luz ilumine desde os céus e a trombeta soe, o corpo de Cristo vai ser rapidamente juntado e em um instante vai ser mudado e levado ao céu. E ele escreve à esquerda aqui no folheto: quando a luz ilumine, fé de rapto. E desenhe uma pedra angular e as eras aí. Sim, vai acontecer algo assim. E os fora de teologia, eles nunca poderão produzir isso, embora intelectualmente estão bem. Ou seja, vejam, embora tenham igrejas, aqui fala de escolas teológicas, mas vejam, até grupos que têm a mensagem do irmão Branham, e até do nosso tempo, que tenham a mensagem intelectualmente, veja, está bem, mas ele fala, ele continua dizendo, mas você tem que achar a luz. Se você fica embaixo, não vai ver a coluna, o pilar de fogo falando ao povo, trazendo a fé de rapto, onde o irmão Branham foi mostrado, e quando ele viu a visão da carpa, onde o anjo o levou a essa atividade, ele viu a coluna de fogo falando a alguém mais acima de onde ele estava, ou seja, a esse instrumento. E aí estava mostrando que é a coluna de fogo operando no meio do povo nesse tempo, onde foi transportado o irmão Branham. Mas você tem que encontrar a luz, e ele escreve aí, o pilar de fogo. Você tem que encontrar esse algo. Vê? E aí ele desenha uma pedra angular à esquerda e às eras. E em cima ele escreve, ou à esquerda ele escreve, aqui no livro de Citas, desse extrato ele escreve a fé de rapto, transformação. Ele escreve aí do lado, nessa partezinha aí, que estamos lendo aqui no folheto e no livro de Citas, é essa página 105, parágrafo 907, onde ele escreve à esquerda, fé de rapto, transformação. E em cima desse parágrafo, escreve a trombeta, o tempo de rapto. E o nosso irmão William continua dizendo, e nesse tempo haverá também grandes revelações para os crentes em Cristo e para o povo hebreu, e tudo vai chegar à sua parte culminante aí no cumprimento da terceira etapa. Agora vejam, se tem grandes revelações, se haverão grandes revelações nesse tempo, o irmão William fala aqui em 2016, pois é porque Deus estaria nesse tempo falando através do seu último mensageiro dispensacional, que é o sétimo mensageiro dispensacional, com a mensagem do Evangelho do Reino, e cumprindo dessa forma a promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. E diz, e nesse tempo também vai ter grandes revelações para os crentes em Cristo e para o povo hebreu. E tudo vai chegar à sua parte culminante no cumprimento da terceira etapa, que é a etapa da palavra saindo da boca do Filho do Homem. A espada de dois fios, a palavra de Deus, que é como uma espada de dois fios, é a voz do Onipotente saindo da boca do Filho do Homem no último dia, no cumprimento da terceira etapa, na visão da carpa.
em uma grande carpa catedral e com um quartinho pequeno de madeira. Aí vai estar o anjo do pacto, Cristo, a coluna de fogo, voa aí, a qual tem estado de era em era, com um mensageiro de cada era, voará e estará aí. Aí também estará o reverendo William Branham, e se não estiver ali, então ele seria, se ele não estivesse ali, então seria que ele representava ao que vai estar ali, ou seja, você acredita, ele fala que o irmão Branham vai estar, ele diz que ele vai poder estar em teofania, em umas mensagens ele falou em seu corpo teofânico, ou quando já vem a ressurreição ele vai estar ali, ou, veja, aqui, também o irmão Branham pode estar representando esse que vai estar ali, o irmão William fala isso, ou seja, que tudo o que foi mostrado, tipificado, simbolizado no irmão Branham é desse último mensageiro que está vivo no meio da igreja noiva nesse tempo final, simples assim. Esse instrumento é esse véu de carne, que é onde Deus estará realizando esse ministério da segunda vinda do Senhor. Agora vejam na página 80 do livro de Citas, parágrafo 683. Por isso é que quando ele, na 254 do livro dos selos, disse que quando essa noiva, ou seja, quando esse grupo possa tomar a palavra, ou seja, a mensagem, colocá-la bem, ou seja, que não é ter a mensagem. Ah, não, é que aqui ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou isso. Colocam uma mensagem onde eles acham que fica melhor e mais bonito, mas não é questão de que fique mais bonito ou que eles interpretem do jeito em que eles pensem que é, porque ele falou de certo jeito, mas é do jeito que Deus deu essa mensagem, essa palavra e essa profecia. E tudo o que o reverendo William Branham trouxe e o Dr. William Souto Santiago é colocar de acordo a como Deus viu e a interpretação que Deus deu a essa palavra. A palavra já vem interpretada. E como está dito, assim é que Deus está realizando aquilo que Ele prometeu. O que estamos vendo nesse tempo final é o que Ele prometeu, que o reverendo William Branham precursou e as boas novas que o Dr. William Souto Santiago trouxe. Agora veja na página 80. Tem que pôr bem a palavra para ter resultados. Para ter os resultados da fé de rapto, a palavra tem que ser colocada bem. Onde? Na era da pedra angular, na etapa correspondente a esse tempo final, na etapa vigente, com o mensageiro vigente que está vivo no meio da igreja. Simples assim. Na página 80 do livro de Citas, parágrafo 683 diz: oh, eu me lembro, ele desceu ali naquela grande luz, de pé, ali na base do rio, em 1933, em junho, quando ele falou: assim como João Batista foi enviado diante e precursor a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem para o mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E em torno, ao redor do mundo tem ido e tem luzes de avivamento foram edificadas por 15 anos em cada montanha divina através do mundo, em poder e restauração. E agora eu creio que ela está pronta para atingir esta conclusão final. E ele escreve: quinto Elias, mais além, para trazer à frente uma fé que vai raptar a igreja em glória, e ela descansa na mensagem. E aí ele desenha uma seta e uma pedra angular, e as eras e uma seta pedra angular, e ele escreve em cima a conclusão final, e embaixo ele escreve: a fé de rapto é igual na culminação final. Agora, continua dizendo nosso irmão William, assim como ali representa os profetas que terão o ministério que ele teve, portanto representa, o primeiro Elias representa o segundo Elias, o terceiro ao quarto, o quinto, o terceiro. Vamos ver, o primeiro Elias representa o segundo Elias, ao terceiro, ao quarto, ao quinto. Aí ele falou em sequência.
O primeiro Elias representa ao segundo Elias, ao terceiro, ao quarto, ao quinto, e por isso o ministério de cada um deles é o ministério de Elias. E para o último dia, como uma porção dobrada, com a porção correspondente ao último dia. Na mensagem, a semente de discrepância, aí nos fala desses ministérios, do qual tem uma porção aqui que vamos estar lendo também, que é do livro de Citas, página 141, parágrafo 12 e 60, mas vamos ler aqui da mensagem, direto, um pouquinho mais atrás de chegar a esse parágrafo. Na página 5 diz: 2 anos depois, havia estado orando em uma caverna e enchi de poeira a caverna. Uma tarde eu coloquei minha Bíblia num tronco e o vento soprou e abriu em Hebreus, no capítulo 6, o qual diz que nos últimos dias, como seria se nós nos afastássemos da verdade e sermos outra vez renovados para o arrependimento? Não teria mais sacrifício pelo pecado. E como os espinhos e abrolhos são reprovados, cujo fim será o ser abrasados. Mas a chuva cai sobre a terra, muitas vezes para aspergi-la, para prepará-la, mas os espinhos e abrolhos seriam rejeitados, mas o trigo seria recolhido. E eu pensei, bom, isso foi o vento que por coincidência abriu nesse lugar. Bom, baixei a Bíblia de novo e pensei, agora só, e aqui veio o vento e abriu do mesmo jeito. Isso aconteceu 3 vezes. E eu pensei, bom, agora isso é estranho. E depois, quando eu me levantei, eu pensei, Senhor, por que abristes esta Bíblia aí para que eu lesse isso? E quando chegou a essa palavra, espinhos e abrolhos seriam rejeitados, o qual no final seriam queimadas, eu pensei, por que tu abres isso para mim ali? E enquanto eu olhando através, agora, essas verdadeiras visões vêm sem que a pessoa tenha tido que fazer nada, isso é apenas Deus. Eu vi uma terra que estava girando diante de mim e vi que estava toda circular. Tinha um homem que estava vestido de branco e saiu ao redor semeando trigo, e depois que foi ao redor da curvatura da terra, ali vinha um homem, era horrível a visão dele, estava vestido de preto e estava regando erva, mas sobre ela ambos subiram juntos, e quando fizeram, ambos estavam sujos porque precisava chuva, e cada uma parecia que estava orando com a sua pequena cabeça inclinada. Ou seja, tanto o trigo como essa erva má que estava sendo semeada ali por aquele homem horrível, ou seja, que é o joio, e cada uma parecia que estava orando com a sua pequena cabeça inclinada. Senhor, envia chuva, e as grandes nuvens chegavam, e a chuva caiu sobre ambas as plantas. Quando aconteceu, o pequeno trigo pulou e começou a dizer, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E a pequena erva pulava do mesmo lado e falava, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. E depois, a visão foi interpretada. A chuva, e ele escreve, E.S, ou seja, Espírito Santo, cai sobre o justo e o injusto. O mesmo Espírito pode cair em uma reunião e todos se regozijarem. Hipócritas, cristãos e todos juntos. Exatamente correto. Ele não disse em uma anotação que o trigo e o joio, e ele diz, o joio se sentaria do lado do trigo. Mas vejam, no final, tem outro lugar onde ele diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque ali está sendo efetuada esta separação. Diz, mas o que é? Por seus frutos são conhecidos. Vê? Essa é a única maneira em que pode se conhecer. E em cima, ele escreve aí, a chuva do Espírito Santo é igual. A chuva temporã. A chuva tardia do Espírito Santo para a transformação, recolhimento do trigo. Para que a chuva tardia? Veja, a chuva tardia do Espírito Santo é para a transformação, recolhimento do trigo. Depois, você vê isso agora,
O mel silvestre ou trigo silvestre às vezes se parece tanto com o grão genuíno ao grão doméstico, tão parecido que quase enganaria os mesmos eleitos. Penso que estamos vivendo em uma era oportuna quando estas coisas têm que ser pregadas e faladas. Veja, esse tempo que ele dizia, que o irmão Branham dizia ali, é esse tempo do qual estamos vivendo, onde são falados todos esses mistérios sendo revelados, e onde isso tudo é falado, é onde se dá a conhecer quem é trigo e quem é joio, pela palavra, porque diz, tem que ser pregado e falado, e vejam, tem estado se pregando este ensinamento que foi prometido, que em uma grande carpa catedral, esse ministério estaria dando a conhecer, onde estaria realizando a separação, a segregação, o qual não aconteceu nas eras, mas isso era para esse tempo final. Agora, vejam, e agora vamos chegar a esse parágrafo que está no livro de Citas, página 141, parágrafo 1260, diz, aqui na página 6, é esse extrato que está colocado ali. Notem, no versículo 41, os dois tão semelhantes nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender em alguma certa igreja para separá-los, digamos os metodistas ou batistas ou pentecostais, para separá-los. Ele disse, ele envia os seus anjos para separá-los. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o bem e o mal, e ninguém pode fazer isso senão o anjo do Senhor. É ele que vai dizer o qual está certo e qual está errado. Deus disse que ele vai enviar os seus anjos nos últimos tempos, não anjos através daqui, ou seja, através das eras, mas anjos no último tempo. Em que tempo? Nesse tempo final, na era de pedra angular. E amarrarão em fechos. Mas isso não aconteceu no tempo do nosso irmão Branham e muito menos no tempo do nosso irmão William Soto Santiago. Ele não trouxe a separação. Eles não trouxeram a segregação. É nesse tempo final que está se realizando esse trabalho. Sabemos que esse é o tempo da vinda da colheita agora. Quando que a colheita é realizada? Nesse tempo final, no sobe aqui. Agora, um anjo atualmente é interpretado um mensageiro. E vemos que tem 7 anjos das 7 igrejas. E agora, não através das eras da igreja. Aqui no folheto, à direita desenha uma pedra angular e das últimas 3 eras. Ali no livro de Citas, ele escreve aí as anotações que tem aí, que nós falamos e já dissemos, diz, na separação enviará seus anjos. E escreve também Moisés e Elias a reunião e colheita. O que faz Moisés e Elias? Reunir, colher, vê? Faz esses trabalhos de separação, de reunião, de colheita, e também aí desenha 3 pedras angulares aí do lado direito, e embaixo desta mesma fila direita, aí embaixo, no canto, na parte de baixo das eras. E também escreve à esquerda, cega. E continua dizendo no folheto, notem quem ele disse ser os semeadores e também o que era a semente. Em primeiro lugar, o semeador era ele, o Filho de Deus, quem saiu semeando a semente, e o inimigo, ele escreve o anticristo, e o inimigo veio atrás dele, o qual era o diabo, e semeou a semente de discrepância atrás da semeadura da semente correta. Agora, amigos, isso aconteceu através de cada era, desde que o mundo tem existido, exatamente desde o início começou esta mesma coisa. Agora ele disse, a semente de Deus, a palavra de Deus. Jesus disse em certo lugar que a palavra é só uma semente, toda semente produzirá segundo o seu gênero. E agora sim, os cristãos, os filhos de Deus, os filhos do rei, chegaram a ser a semente de Deus, então tem que ser a palavra de Deus manifestada na era em que estão vivendo, para a semente prometida dessa era.
Deus deu a sua palavra a princípio e cada era tem tido a sua semente, o seu tempo, suas promessas. Agora vejam, nosso irmão William continua dizendo na mensagem que estamos lendo, tem coisas muito grandes que vão ser reveladas no cumprimento da visão da carpa. Se vão ser reveladas, então tem que ter um instrumento para Deus dar a conhecer isso que Ele disse que seria revelado, porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos e seus profetas. Aí, quando chegam aí, as pessoas até deste tempo que chegam nessa parte, que escutam o que ele disse, que na visão da carpa, no cumprimento da visão da carpa, seriam reveladas grandes coisas, não é que ele vai retornar e ele vai falar isso, aí já estão acrescentando. E o perigo que a pessoa que acrescenta corre é que o seu nome vai ser tirado. Ele tira, e se acrescenta, é que vai ser acrescentadas pragas à pessoa. Agora veja, continua dizendo, tem coisas muito grandes que serão reveladas no cumprimento da visão da carpa, porque para que se enquadre, então tem que tirar a palavra ou acrescentá-la, para que se enquadre as interpretações, o raciocínio que tem cada um deles, e então tem que fazer isso tudo e fazer o que Deus iria fazer no último tempo, no profeta do tempo final, no Benjamim dos profetas, e isso não querem crer, como não quiseram crer lá em Jesus. Continua dizendo, tem muitas coisas muito grandes que vão ser reveladas no cumprimento da visão da carpa. Vai ser revelada a vinda de Cristo com seus anjos à sua igreja no último dia, o qual lhe dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vejam, e se não podem crer nisso que Deus está realizando, então nenhum dos que não creem nisso vão ser transformados e ser levados à ceia das bodas do Cordeiro. Serão amarrados e lançados na grande tribulação. Simples assim. E vem o Filho do Homem para recompensar cada um, segundo seja a sua obra, e vem com seus anjos. Vem assim, porque assim está prometido. Não que a pessoa goste de certo jeito, mas porque Deus já tem em seu programa que seja assim. Na página 4 do livro de Citas, veja, ele nos diz ali, no parágrafo 28, diz: eu sinceramente creio que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé de rapto. Nós não podemos ter nem fé para a cura divina, muito menos para a fé de rapto. E isso ele falou em 53, depois em 63 ele falou disso no livro dos selos, que disse que temos apenas fé para a cura divina. Continua dizendo, temos que ter uma fé que nos mude e vivifique este corpo e seja levantado. Aí está o sobe aqui. Essa fé para subir e ser colocados nessa era, onde a fé de rapto estaria sendo falada e o povo que seria transformado recebê-la. Eu creio que tem uma igreja no seu caminho essa noite, um poder do Deus divino, que o homem vai falar a palavra aqui e resplandecerá como um relâmpago. Não disse isso em São Mateus, capítulo 24, versículo 29, onde nos diz, vamos ver aqui, versículo 31 diz, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, de um extremo do céu até o outro, e também no versículo
27, porque como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Agora vejam, aí está ele nos falando desse poder do Deus divino, diz, um poder do Deus divino que o homem falará a palavra que resplandecerá como relâmpago. O que nós lemos aí do capítulo 24, versículo 27, e também do versículo 31, porque é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e uma igreja está saindo fora, não um psicólogo, não algumas dessas coisas compostas, fazer em crer, mas uma real, verdadeira, genuína, ungida, o Espírito Santo chamada fora a igreja. E a direita escreve em cima, como relâmpago. E em cima ele escreve, vai falar, e desenha uma pedra angular e escreve, a fé de rapto. E na página 32 também do livro de Citas, parágrafo 267, diz, e então, quando as pessoas de Deus comecem a se reunir novamente juntos, aí tem união, tem poder. Vê? Quando as pessoas de Deus estejam completamente juntos, eu acredito que a ressurreição vai então tomar lugar. Vai ter um tempo de rapto quando o Espírito Santo começa a juntá-lo em cima, e aí desenha uma seta e uma pedra angular, e as eras. Eles serão a minoria desde então, mas ali vai ter um grande recolhimento. Esse é o extrato que lemos da mensagem direta, onde ele escreveu ali, o que nós lemos há alguns minutos. Aqui está o extrato, e em cima escreve, tempo de o rapto, fé de rapto. E escreve também, o recolhimento é em cima, e desenha uma pedra angular. Onde é esse recolhimento? Em cima, no sobe aqui. E o nosso irmão William continua dizendo, e em Apocalipse 22, versículo 12 diz, eis que cedo vem comigo meu galardão para retribuir a cada um segundo a sua obra. A recompensa vai ser segundo seja a sua obra. A vida eterna é por ter recebido a Cristo como Salvador. E depois a recompensação pelo que tenha trabalhado na obra de Cristo em sua vida como crente em Cristo no programa divino, que tem os seus programas, e em cada programa de Cristo para essa etapa estarão trabalhando os crentes em Cristo do último dia. Para quê? Para que etapa? Para essa etapa. E diz, também haverão crentes em Cristo trabalhando para essa etapa. Não estarem com braços cruzados, mas trabalhando também com o sétimo selo. E em cada programa de Cristo para essa etapa estarão trabalhando os crentes em Cristo do último dia com amor, dedicação e respeito a Cristo e a sua obra correspondente nos diferentes programas, seus projetos que ele tenha no programa divino para esse tempo final. Para cada era, o Onipotente esteve falando, e maravilhas e milagres estiveram acontecendo. Assim será nesse tempo final, na era de pedra angular. Vê, na era de pedra angular, ele está dizendo que quando vem esse tempo, assim será. Porque ainda estava vivendo na dispensação da graça. Mas depois da dispensação da graça viria a era da pedra angular, o sobe aqui. O Onipotente estará falando e maravilhas e milagres estarão acontecendo nesse tempo final. Como estará falando? Através desse profeta mensageiro. Mas não ponha a sua vista apenas em milagres físicos como cura divina, ou milagres no campo de cura divina, da cura divina, mas que os maiores milagres, que a cura de um paralítico ou de um cego, que sejam abertos os olhos de uma pessoa ao programa divino e recebam a Cristo como seu Salvador. Veja, isso foi na dispensação da graça. E esse milagre é o maior milagre que o milagre do cego recebendo a vista. Veja, para a dispensação da graça, esse era o maior milagre para uma pessoa. Mas vejam, na dispensação do reino, qual é o maior milagre? Boa pergunta. O maior milagre é ver o cumprimento da segunda vinda do Senhor. Esse é o maior milagre que uma cura física. Diz, continua dizendo, porque são abertos os olhos espirituais para ver o programa divino
e ver Cristo manifestado no meio da igreja, abrindo os olhos dos que estão cegos ao programa de Deus para o tempo final. Assim que existem milagres físicos e tem milagres que têm a ver com o campo espiritual, e abrirá nossos olhos espirituais, nos iluminará o entendimento, nos iluminará as Escrituras, nos abrirá as Escrituras. Então vamos dizer: agora entendo todo o programa divino, agora entendo sobre todo o programa que tem a ver com esse tempo final e o que tem a ver comigo no programa de Deus. Estes são os que estão em cima, na era de pedra angular, que nesse tempo final falaram isso. Agora entendo, Senhor, todo o programa divino. Agora entendo, Senhor, todo o programa divino que tem nesse tempo final, e agora entendo tudo que tem a ver comigo na era de pedra angular. Vejam na página 111, no parágrafo 975, nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que toda espada de dois gumes, e que alcança até partir a alma e até o espírito, e as conjunturas, e a medula, e decine o pensamento e intenção do coração. Pense, assim é a palavra de Deus, decine as intenções do coração. A palavra encarnada, aleluia, a palavra operando em carne humana através de sinais físicos, materiais e escriturísticos. Tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. E em cima escreve: a palavra em carne traz a fé perfeita, fé de rapto. Na manifestação de Deus nesse tempo final, que é a palavra em carne, que é o que está trazendo a igreja noiva, traz a fé perfeita, a fé de rapto. No sobe aqui. Sobe aqui. Esse é o tema que temos para essa ocasião. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nessa ocasião, sob esse tema, sobe aqui ao nosso apreciado irmão e amigo, Dr. William Soto Santiago.